Lei 9.307 dispõe sobre arbitragem. O Presidente da República: faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Parágrafo 1º. A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Parágrafo 2º. A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações. Artigo 2º. A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. Parágrafo 1º. Poderão as partes escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. Parágrafo 2º. Poderão também as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. Parágrafo 3º. A arbitragem que envolve a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade. Capítulo 2. Da Convenção de Arbitragem e seus efeitos. Artigo 3º. As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Artigo 4º. A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. Parágrafo 1º. A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar incerta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. Parágrafo 2º. Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, desde que por escrito, em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especial para essa cláusula. Artigo 5º. Reportando-se as partes na cláusula compromissória as regras de algum órgão arbitral, institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada de acordo com tais regras, podendo igualmente as partes estabelecer na própria cláusula ou outro documento a forma convencionada para a instituição da arbitragem. Artigo 6º. Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem, por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento, convocando-a para em dia, hora e local certos, firmar o compromisso arbitral. Parágrafo único. Não comparecendo a parte convocada ou comparecendo recusar-se a firmar o compromisso arbitral, poderá a outra parte propor a demanda de que trata o artigo 7º desta lei perante o órgão do Poder Judiciário, a que originariamente tocaria o julgamento da causa. Artigo 7º. Existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação de outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência especial para tal fim. Parágrafo 1º. O autor indicará com precisão o objeto da arbitragem, instruindo o pedido com o documento que contiver a cláusula compromissória. Parágrafo 2º. Comparecendo as partes à audiência, o juiz tentará, previamente, a conciliação acerca do litígio. Não obtendo sucesso, tentará o juiz
conduzir as partes à celebração de comum acordo do compromisso arbitral. Parágrafo 3º. Não concordando as partes sobre os termos do compromisso, decidirá o juiz, após ouvir o réu, sobre seu conteúdo, na própria audiência, ou no prazo de 10 dias, respeitadas as disposições da cláusula compromissória e atendendo ao disposto nos artigos 10 e 21, parágrafo 2º desta lei. Parágrafo 4º. Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de árbitros, caberá ao juiz, ouvidas as partes, estatuir a respeito, podendo nomear árbitro único para a solução do litígio. Parágrafo 5º. A ausência do autor, sem justo motivo, a audiência designada para a lavratura do compromisso arbitral importará a extinção do processo sem julgamento do mérito. Parágrafo 6º. Não comparecendo o réu à audiência, caberá ao juiz, ouvido o autor, estatuir a respeito do conteúdo do compromisso, nomeando árbitro único. Parágrafo 7º. A sentença que julgar procedente, o pedido valerá como compromisso arbitral. Artigo 8º. A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver incerta, de tal sorte que a nulidade deste não implica necessariamente a nulidade da cláusula compromissória. Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício ou por provocação das partes as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. Artigo 9. O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. Parágrafo 1º. O compromisso arbitral judicial celebra-se por termo nos autos, perante o juízo ou tribunal, onde tem curso a demanda. Parágrafo 2º. O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, assinado por duas testemunhas ou por instrumento público. Artigo 10. Constará obrigatoriamente do compromisso arbitral: 1. O nome, profissão, estado civil e domicílio das partes. 2. O nome, profissão, o domicílio do árbitro ou dos árbitros, ou, se for o caso, a identificação da entidade a qual as partes delegaram a indicação de árbitros. Inciso 3. A matéria que será objeto da arbitragem. E, inciso 4. O lugar em que será proferida a sentença arbitral. Artigo 11. Poderá ainda o compromisso arbitral conter: 1. Local ou locais onde se desenvolverá a arbitragem. 2. Autorização para que o árbitro ou os árbitros julguem por equidade, se assim for convencionado pelas partes. 3. O prazo para apresentação da sentença arbitral. 4. A indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, quando assim convencionarem as partes. 5. A declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das despesas com a arbitragem. 6. A fixação de honorários do árbitro ou dos árbitros. Parágrafo único. Fixando as partes os honorários do árbitro ou dos árbitros no compromisso arbitral, este constituirá título executivo extrajudicial. Não havendo tal estipulação, o árbitro requererá ao órgão do Poder Judiciário, que seria competente para julgar originariamente a causa que os fixe por sentença. Artigo 12. Extingue-se o compromisso arbitral: 1. Excusando-se qualquer dos árbitros antes de aceitar a nomeação, desde que as partes tenham declarado expressamente não aceitar substituto. 2. Falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto a algum dos árbitros, desde que as partes declarem expressamente não aceitar substituto. 3. Tendo expirado o prazo a que se refere o artigo 11, inciso 3, desde que a parte interessada tenha notificado o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral, concedendo-lhe o prazo de 10 dias para a prolação e a apresentação da sentença arbitral.
Capítulo 3 dos árbitros. Artigo 13. Para ser árbitro, qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. Parágrafo 1º. As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, podendo nomear também os respectivos suplentes. Parágrafo 2º. Quando as partes nomearem árbitros em número par, estes estão autorizados, desde logo, a nomear mais um árbitro. Não havendo acordo, requererão as partes ao órgão do Poder Judiciário a que tocaria originariamente o julgamento da causa a nomeação do árbitro aplicável, no que couber o procedimento previsto no artigo 7º desta lei. Parágrafo 3º. As partes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos árbitros ou adotar a regra de um órgão arbitral, institucional ou entidade especializada. Parágrafo 4º. Sendo nomeados vários árbitros, estes, por maioria, elegerão presidente do tribunal arbitral. Não havendo consenso, será designado presidente o mais idoso. Parágrafo 4º. As partes, de comum acordo, poderão afastar a aplicação do disposto no regulamento do órgão arbitral institucional ou entidade especializada que limite a escolha do árbitro único, coárbitro ou presidente do tribunal a respectiva lista de árbitros, autorizando o controle da escolha pelos órgãos competentes da instituição, sendo que nos casos de impasse a arbitragem multiparte deverá ser observado o que dispuser o regulamento aplicável. Parágrafo 5º. O árbitro ou o presidente do tribunal designará, se julgar conveniente, um secretário que poderá ser um dos árbitros. Parágrafo 6º. No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. Artigo 7º. Parágrafo 7º. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral determinar às partes o adiantamento de verbas para despesas e diligências que julgar necessárias. Artigo 14. Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham com as partes ou com o litígio que lhes for submetido alguma das relações que caracterizem os casos de impedimento ou suspensão de juízes, aplicando-lhes, no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades conforme previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever de revelar, antes da aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e independência. Parágrafo 2º. O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após a sua nomeação. Poderá, entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua nomeação, quando a. não for nomeado diretamente pela parte, ou b. o motivo para a recusa do árbitro for conhecido posteriormente à sua nomeação. Artigo 15. A parte interessada em arguir a recusa do árbitro apresentará, nos termos do artigo 20, a respectiva exceção, diretamente ao árbitro ou ao presidente do tribunal arbitral, deduzindo suas razões e apresentando as provas pertinentes. Parágrafo único. A acolhida à exceção será afastado o árbitro suspeito ou impedido, que será substituído na forma do artigo 16 desta lei. Artigo 16. Se o árbitro excusar-se antes da citação da nomeação ou após a citação vier a falecer, tornar-se impossibilitado para o exercício da função ou for recusado, assumirá seu lugar o substituto indicado no compromisso se houver. Parágrafo 1º. Não havendo substituto indicado para o árbitro, aplicar-se-ão as regras do órgão arbitral institucional ou entidade especializada, se as partes as tiverem invocado na convenção de arbitragem. Parágrafo 2º. Nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as partes a um acordo,
sobre a nomeação do árbitro a ser substituído, procederá a parte interessada da forma prevista no artigo 7º desta lei, a menos que as partes tenham declarado expressamente na Convenção de Arbitragem não aceitar substituto. Artigo 17. Os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam equiparados aos funcionários públicos para os efeitos da legislação penal. Dando continuação à Lei de Arbitragem, capítulo 4 do procedimento arbitral. Artigo 19. Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, se forem vários. Parágrafo 1º. Instituída a arbitragem e entendendo o árbitro ou o tribunal arbitral que há necessidade de explicitar questão disposta na Convenção de Arbitragem, será elaborado, juntamente com as partes, adendo firmado por todos, que passará a fazer parte integrante da Convenção de Arbitragem. Parágrafo 2º. A instituição da arbitragem interrompe a prescrição, retroagindo a data do requerimento de sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de jurisdição. Artigo 20. A parte que pretender arguir questões relativas à competência, suspeição ou impedimento do árbitro ou dos árbitros, bem como nulidade, invalidade ou ineficácia da Convenção de Arbitragem, deverá fazê-lo na primeira oportunidade que tiver de se manifestar após a instituição da arbitragem. Parágrafo 1º. Acolhida a arguição de suspeição ou impedimento será o árbitro substituído nos termos do artigo 16 desta lei, reconhecida a incompetência do árbitro ou do tribunal arbitral, bem como a nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de arbitragem, serão as partes remetidas ao órgão do Poder Judiciário competente para julgar a causa. Parágrafo 2º. Não sendo acolhida a arguição, terá normal prosseguimento a arbitragem, sem prejuízo de vir a ser examinada a decisão pelo órgão do Poder Judiciário competente, quando da eventual propositura da demanda de que trata o artigo 33 desta lei. Artigo 21. A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na Convenção de Arbitragem, que poderá reportar-se às regras de um órgão arbitral, institucional ou entidade especializada, facultando-se ainda às partes delegar ao próprio árbitro ou ao tribunal arbitral regular o procedimento. Parágrafo 1º. Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao tribunal arbitral discipliná-lo. Parágrafo 2º. Serão sempre respeitados, no procedimento arbitral, os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. Parágrafo 3º. As partes poderão postular por intermédio de advogado, respeitada sempre a faculdade de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. Parágrafo 4º. Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a conciliação das partes, aplicando-se, no que couber, o artigo 28 desta lei. Artigo 22. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas e determinar a realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias, mediante requerimento das partes ou de ofício. Parágrafo 1º. O depoimento das partes e das testemunhas será tomado em local, dia e hora previamente comunicados por escrito e reduzido a termo, assinado pelo depoente ou a seu rogo e pelos árbitros. Parágrafo 2º. Em caso de desatendimento sem justa causa da convocação para prestar depoimento pessoal, o árbitro ou o tribunal arbitral deverá, em consideração o comportamento da parte faltosa ao proferir sua sentença, se a ausência for de testemunha, nas mesmas circunstâncias, poderá o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral requerer à autoridade judiciária que conduza a testemunha renitente,
comprovando a existência da convenção de arbitragem. Parágrafo 3º. A revelia da parte não impedirá que seja proferida a sentença arbitral. Parágrafo 5º. Se durante o procedimento arbitral um árbitro vier a ser substituído, fica a critério do substituto repetir as provas já produzidas. Capítulo 4A. Das tutelas cautelares e de urgência. Artigo 22A. Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. Parágrafo único. Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 dias, contado da data de efetivação da respectiva decisão. Artigo 22b. Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. Parágrafo único. Estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente aos árbitros. Capítulo 4b. Carta arbitral. Artigo 22. C. O árbitro ou o tribunal arbitral poderá expedir carta arbitral para que o órgão jurisdicional nacional pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato solicitado pelo árbitro. Parágrafo único. No cumprimento da carta arbitral, será observado o segredo de justiça, desde que comprovada a confidencialidade estipulada na arbitragem. Capítulo 5 da sentença arbitral. Artigo 23. A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes, nada tendo sido convencionado. O prazo para a apresentação da sentença é de 6 meses, contado da instituição de arbitragem ou da substituição do árbitro. Parágrafo 1º. Os árbitros poderão proferir sentenças parciais. Parágrafo 2º. As partes e os árbitros, de comum acordo, poderão prorrogar o prazo para proferir a sentença final. Artigo 24. A decisão do árbitro ou dos árbitros será expressa em documento escrito. Parágrafo 1º. Quando forem vários os árbitros, a decisão será tomada por maioria. Se não houver acordo majoritário, prevalecerá o voto do presidente do tribunal arbitral. Parágrafo 2º. O árbitro que divergir da maioria poderá, querendo, declarar seu voto em separado. Artigo 26. São requisitos obrigatórios da sentença arbitral. Inciso 1. O relatório que conterá os nomes das partes em resumo do litígio. 2. Os fundamentos da decisão, onde serão analisados as questões de fato e de direito, mencionando-se expressamente se os árbitros julgaram por equidade. Inciso 3. O dispositivo em que os árbitros resolverão as questões que lhes forem submetidas e estabelecerão o prazo para o cumprimento da decisão, se for o caso. Inciso 4. A data e o lugar em que foi proferida. Parágrafo único. A sentença arbitral será assinada pelo árbitro ou por todos os árbitros. Caberá ao presidente do tribunal arbitral, na hipótese de um ou alguns dos árbitros não poder ou não querer assinar a sentença, certificar tal fato. Artigo 27. A sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das partes acerca das custas e despesas com a arbitragem, bem como sobre verba decorrente de litigância de má-fé, se for o caso, respeitadas as disposições da Convenção de Arbitragem, se houver. Artigo 28. Se no decurso da arbitragem as partes chegarem a acordo quanto ao litígio, o árbitro ou o tribunal arbitral poderá, a pedido das partes, declarar tal fato mediante sentença arbitral, que conterá os requisitos do artigo 26 desta lei. Artigo 29. Proferida a sentença arbitral, dá-se por finda a arbitragem, devendo o árbitro ou o presidente do tribunal arbitral enviar cópia da decisão às partes,
por via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento ou ainda entregando-a diretamente às partes mediante recibo. Artigo 30. No prazo de 5 dias a contar do recebimento da notificação ou da ciência pessoal da sentença arbitral, salvo em outro prazo for acordado entre as partes, a parte interessada, mediante comunicação à outra parte, poderá solicitar ao árbitro ou ao tribunal arbitral que, inciso 1, corrija qualquer erro material da sentença arbitral. 2. Esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da sentença arbitral, ou se pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a decisão. Parágrafo único. O árbitro ou tribunal arbitral decidirá no prazo de 10 dias ou, em prazo acordado com as partes, aditará a sentença arbitral e notificará as partes na forma do artigo 29. Artigo 31. A sentença arbitral produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário, e sendo condenatória, constitui título executivo. Artigo 32. É nula a sentença arbitral que: inciso 1. For nula a convenção de arbitragem. 2. Emanou de quem não podia ser árbitro. 3. Não contiver os requisitos do artigo 26 desta lei. 4. For proferida fora dos limites da convenção de arbitragem. 6. Comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva. 7. Proferida fora do prazo, respeitado o disposto no artigo 12, inciso 3 desta lei. 8. Forem desrespeitados os princípios de que trata o artigo 21, parágrafo 2º desta lei. Artigo 33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta lei. Parágrafo 1º. A demanda para a declaração de nulidade da sentença arbitral, parcial ou final, seguirá as regras de procedimento comum previstas na Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, e deverá ser proposta no prazo de até 90 dias após o recebimento da notificação da respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos. Parágrafo 2º. A sentença que julgar procedente o pedido declarará a nulidade da sentença arbitral, nos casos do artigo 32, e determinará, se for o caso, que o árbitro ou o tribunal profira nova sentença arbitral. Parágrafo 3º. A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser requerida na impugnação ao cumprimento da sentença, nos termos dos artigos 525 e seguintes do Código de Processo Civil, se houver execução judicial. Parágrafo 4º. A parte interessada poderá ingressar em juízo para requerer a prolação de sentença arbitral complementar, se o árbitro não decidir todos os pedidos submetidos à arbitragem. Capítulo 6. Do reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras. Artigo 34. A sentença arbitral estrangeira será reconhecida e executada no Brasil de conformidade com os tratados internacionais com eficácia no ordenamento interno e, na sua ausência, estritamente de acordo com os termos desta lei. Parágrafo único. Considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido proferida fora do território nacional. Artigo 35. Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita unicamente à homologação do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 36. Aplica-se a homologação para reconhecimento ou execução de sentença arbitral estrangeira, no que couber no disposto do artigo 483 e 484 do Código de Processo Civil. Artigo 37. A homologação de sentença arbitral estrangeira será requerida pela parte interessada, devendo a petição inicial
conter as indicações da lei processual, conforme artigo 282 do Código de Processo Civil, a ser instruída necessariamente com: inciso 1, o original da sentença arbitral, ou uma cópia devidamente certificada, autenticada pelo Consulado Brasileiro e acompanhada de tradução oficial. Inciso 2, original da Convenção de Arbitragem, ou cópia devidamente certificada, acompanhada de tradução oficial. Artigo 38. Somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou execução de sentença arbitral estrangeira, quando o réu demonstrar que: inciso 1. As partes na Convenção de Arbitragem eram incapazes. 2. A Convenção de Arbitragem não era válida segundo a lei a qual as partes a submeteram, ou na falta de indicação, em virtude da lei do país onde a sentença arbitral foi proferida. 3. Não foi notificado da designação do árbitro, ou do procedimento de arbitragem, ou tenha sido violado o princípio do contraditório, impossibilitando a ampla defesa. 4. A sentença arbitral foi proferida fora dos limites da Convenção de Arbitragem e não foi possível separar a parte excedente daquela submetida à arbitragem. 5. A instituição da arbitragem não está de acordo com o compromisso arbitral ou cláusula compromissória. 6. A sentença arbitral não se tem ainda tornado obrigatória para as partes, tenha sido anulada ou ainda tenha sido suspensa por órgão judicial do país onde a sentença arbitral foi prolatada. Artigo 39. A homologação para o reconhecimento ou a execução da sentença arbitral estrangeira também será denegada se o Superior Tribunal de Justiça constatar que: inciso 1. Segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de ser resolvido por arbitragem. 2. A decisão ofende a ordem pública nacional. Parágrafo único. Não será considerada ofensa à ordem pública nacional a efetivação da citação da parte residente ou domiciliada no Brasil, nos moldes da Convenção de Arbitragem ou da lei processual do país onde se realizou a arbitragem, admitindo-se, inclusive, a citação postal, com prova inequívoca de recebimento, desde que assegure à parte brasileira tempo hábil para exercício do direito de defesa. Artigo 40. A denegação da homologação para reconhecimento ou execução de sentença arbitral estrangeira, por vícios formais, não obsta que a parte interessada renove o pedido, uma vez sanados os vícios apresentados. Capítulo 7. Disposições finais. Artigo 41. Os artigos 267, inciso 7, 301, inciso 9 e 584, inciso 3º do Código de Processo Civil passam a ter a seguinte redação: artigo 267, inciso 7, pela Convenção de Arbitragem. Artigo 301, inciso 9, Convenção de Arbitragem. Artigo 584, inciso 3, a sentença arbitral e a sentença homologatória de transação ou de conciliação. Artigo 42. O artigo 520 do Código de Processo Civil passa a ter mais um inciso, com a seguinte redação: artigo 520, inciso 6. Julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem. Artigo 43. Esta lei entra em vigor 60 dias após a data de sua publicação. Artigo 44. Ficam revogados os artigos 1037, 1048 e artigos 101 e 1072 do Código de Processo Civil.